Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um IAMAScast. Já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha. Eu, Duda e Arthur, estamos recebendo referência especialista em pinball do Brasil. Se você quiser saber quais os macetes que tem das máquinas, todas as máquinas que existem no mercado, esse é o cara que vai ajudar você a pegar o recorde lá, aquele primeiro lugar com aquelas 3 letrinhas tão visadas que aparecem lá. E sabe que é difícil? Que não é recorde, é recorde. É recorde? Agora eu estou tentando passar a falar corretamente. Recorde, não é recorde. Não sabia também. Bem-vindo, Mário. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Espero trazer um pouquinho aí do mundo do pinball para vocês e principalmente do clube aqui que a gente tem no Rio de Janeiro. Primeiro que você brincou? Primeira máquina? Primeira. Eu não vou lembrar, eu tinha 6 anos de idade. Aonde era, você lembra? Minha família tinha casa de veraneio em Cabo Frio. E lá era um paraíso. Já joguei muito. Ali era... Onde tinha sorveteria ali, tinha lá em cima, ali embaixo, tinha um boliche com um em frente ao outro. Uhum. Então eu lembro de coisas, assim, do Arco da Velha, que às vezes eu não consigo nem identificar a máquina, mas se eu ouvir o som eu sei qual era. Você não tinha nem altura pra brincar na máquina, Não. né? Porque as máquinas são altas pra caseta. Minha mãe me botava no banquinho, o negócio era lançar a bolinha e ficar palhetando. Tentando a sorte. E eu morava em Copacabana, também tinha muito fliperama, tinha basicamente um em cada esquina. E eu ia muito, assim, tinha uma determinada época que não era proibido você jogar em determinados horários. Então, depois do colégio, eu conseguia ir, e sempre com a minha avó. Uhum. Minha avó estava A avó faz a vontade do neto, que é uma beleza. Aí saía do fliperama, tinha o lanche obrigatório, e de tanto ela ir, a gente ia muito num determinado fliperama em Copacabana, na Figueiredo, que hoje até virou banco. Ela fez amizade com a Caixa, que era esposa do gerente técnico do fliperama. E como eu era pirralho, eu tinha 8, 9, 10 anos, e tinha aquela história, né, de fliperama, antro, de marginais, o cara ficava de olho em mim, ficava meio que tomando conta. E aí o fliperama fechou, a gente continuou a amizade. Então, ele ia lá em casa almoçar, jantar. Em alguns fliperamas que ainda existiam pela cidade, né, a gente ia jogar. Barra Shopping, vinha muito aqui com a minha avó, Barra Shopping tinha eram muito, aventuras. Né? Mas não foi passageiro, não foi um período então passageiro na tua vida, né? Que nem toda criança é que vai, brinca ali e depois acabou, Não. vai pro videogame, vai pra outra linha. O negócio era ter a diversão eletrônica, porque naquela época eu não tinha um Atari, apesar de existir no Brasil, só que não tinha condição de comprar. Mas mesmo depois que eu comprei um Atari, né, que eu ganhei um de Natal, o negócio ainda era o fliperama, porque... Era muito mais divertido, pô. Fliperama era muito mais legal do que videogame, pô. E o Atari não alcançava o que o fliperama na época te proporcionava. É diferente de hoje em dia. Então, você tinha lá um quebra-galho no Atari, mas a obra-prima era o fliperama. Apesar do Atari ter o joystick parecido, né? Você jogar no arcade era... totalmente diferente. Aí quando os amigos iam pras lan house jogar CS, o Mário ia jogar pinball. Mas hoje é a sua profissão isso. Você tem um clube onde você tem diversas máquinas e você hoje cuida disso daí. Em que momento você falou, isso aqui pode me dar um dinheiro, isso aqui pode ser... Se é que dá dinheiro, né? Se é que dá dinheiro, é só prazer também? Então, é mais nessa linha de prazer, porque eu sou formado em tecnologia da informação, hoje em dia eu trabalho com marketing digital, e o clube existe desde 2003. Na verdade, o dinheiro que entra ali para o clube é para a gente manter o espaço, luz, manutenção e tudo mais. Um pouco do dinheiro que entra é nesses eventos, tipo Rock in Rio, a gente já fez locação de algumas máquinas, Game XP, tem um shopping na Zona Sul que todo início de ano faz um evento tipo de férias. E manda as máquinas pra lá? A gente bota... Você tira as máquinas do clube e... Nossa, deve ser É uma guerra, cara. Um trampo brabo, né? Essas máquinas pesam 100 quilos, 120 quilos. É nessa faixa de 100 quilos, né? Tem máquina mais pesada, inclusive. Cara,
tem cada história de subir máquina no clube antigo e história de descer máquina do segundo andar, onde o local não tinha escada. Então, na época, a gente usou um caminhão para fazer o contrapeso, usando roldana. Caramba. Isso foi em Friburgo. É uma das histórias que a gente chama das expedições dos pinballs perdidos. E não desalinha, não dá defeito na máquina, não? Chega na hora, você sempre tem que reapertar os cabos, acertar um pezinho. Mas não chega a estragar a máquina não, nesse saculejo. E a tecnologia mudou muito, né? Na época que você tinha lá seus 8 anos brincando de pinball pro que tem hoje, né? Hoje está muito mais tecnológico, tudo digital, e faz com que a sua parte técnica seja muito mais complexa de lidar e de consertar do que era antigamente. Antigamente, provavelmente, você abria, ajeitava uma mola, né? Não sei o quê, né? E pronto, né? Hoje não, hoje você tem que ser um especialista técnico, ainda bem que você é formado nessa área, para poder fazer essa manutenção que está muito complexa, né? E no teu clube, você tem tanto as coisas antigas quanto as novas, ou não? Os antigos acabaram sendo perdidos e tem que seguir até no pinball a tecnologia de botar coisas novas? Então, a galera lá que participa dos eventos e que é associada é uma galera clássica. Então, sempre que eles vão, eles procuram pelas máquinas da Taito. São máquinas anos 70, 80, né? A preferida e a mais procurada é a Cavaleiro Negro. Aliás, a gente ganhou um presente aqui, ó. Canequinha do Pinball Clube com o desenho aqui da máquina. Então, essa máquina, cara, por exemplo, nesse momento ela está em restauração. Eu tenho essa máquina desde 2004, se eu não me engano. E o campo de jogo, né, que a gente chama de playfield, já estava totalmente desgastado, chegando na grafia, madeira. A pintura? Em alguns pontos chegando na madeira sem a arte. É mesmo? De tanto que ela é jogada. Então a gente teve que retirar, desmontar tudo, tá com o rapaz fazendo pintura e depois joga um verniz por cima, como se fosse um carro, para depois remontar e poder voltar a jogar. Então, por exemplo, a gente tem feito eventos abertos, né, com redução de capacidade. A primeira coisa que as pessoas perguntam é onde é que está Cavaleiro Negro? Já vão secos, né? Aí eu mostro, tem uma salinha lá reservada onde ela está guardada, porque ela não está funcionando. Aí eu explico, ela está aqui, está em restauração. Mas o público que vai procurar seu clube e que você até vê nesses locais é um público meio saudosista que gosta desse tipo de equipamento, que é um equipamento de 40 anos. Ou você já vê pessoas, garotos de 10, 15 anos que estão achando interessante esse tipo de brinquedo? Tem de tudo um pouco, né? A preferência é essa máquina mais antiga, da Taito. A gente tem várias máquinas modernas, que tem muita gente que gosta. E quando a gente faz os eventos, a garotada até 12 anos não paga. Então, sempre tem muita criança. Incentiva, né? Exatamente, a conhecer, né? No sábado passado eu levei um priminho meu de 5 anos. Depois eu até mando as fotos para você. Eu vi foto até de uma menininha outro dia lá, novinha. Mas esse, cara, a gente conseguiu registrar alguns momentos que você via a surpresa, sabe? Dele estar jogando assim, com a boca aberta, tipo, maravilhado. Primeiro contato. É coisa de outro mundo para ele, né? Exatamente, porque eles são totalmente digitais, né? Aquilo já foge um pouco, né? Você tem que explicar, que você, poxa, puxa aqui para lançar a bolinha, aperta aqui para. E ela não para, né? Então ele tem que estar ali naquela adrenalina. E existia mesmo aquilo de, eu não sei se pro pinball, né? De macetar, os donos, né, do equipamento macetar para dificultar o cara ganhar pontos, ou não existe isso? Ah, sim. Isso sempre existiu, porque, por exemplo, algumas máquinas você tem um túnelzinho para você mandar a bola e ganhar a bola extra. O técnico na época botava um poste para dificultar a passagem, ou mesmo para inviabilizar a passagem da bola. Tudo para fazer com que você perdesse. Por exemplo, você ganhava um replay normalmente com 300, 400 mil. Os caras botavam isso para 900, 950. E bandeirinha, né? Um conjunto de bandeirinhas. Você tinha que fazer aquela sequência para poder acender a pontuação, bola extra. De repente, alguma das bandeirinhas não estava marcando. E aí você não conseguia concluir. Não registrava nunca. Você só ficava
jogando bolinha pra palhetando, cima. Então era bem... E bem vocês comum. tiveram algum tipo de afetação quando começaram a tirar os caça-níqueis? Incluíram os pinballs também nessa linha de caça-níquel ou não teve nenhum tipo de nunca perseguição? teve nenhum problema. Sempre foi bem, pelo que a gente viu, né? Nunca foi confundido. A primeira sede do clube, ela ficava ali perto da central. Então ali tinha muito caça-níquel, muito. Toda hora estavam estourando alguma coisa, ou um barzinho, alguma coisa desse tipo. Nunca foram lá. E sempre souberam o que era. Porque, por mais que você não divulgue, né, coisa que a gente na época tinha receio, então a gente não divulgava como a gente faz hoje. As pessoas ao redor sabiam, mas nunca... Nunca teve problema, até porque não é nem jogo de azar, porque não dá prêmio nenhum, é um Exatamente. fliperama. Mas eu conheço histórias de outros clubes onde bateu polícia, tipo, vizinho prestou queixa. Tem um cassino. Aí o policial foi lá, convidaram, vem aqui conhecer isso aqui. E confunde um pouco com a história, né, do pinball vir pro Brasil, né? Era justamente na época dos cassinos, né? Que o pessoal mandava, né, por Curitiba, não é? Aqui no Brasil começou forte em Minas Gerais. Em Minas. Poços de Calda. E sempre teve essa confusão de achar que é cassino e coisa do tipo. Não, mas veio como entretenimento, né? Sim, pra galera que ia sim. jogar também podia se divertir, né? Sim. E tanto que quando a gente estava procurando a sede nova, ia ser ali na rua dos motociclistas, na rua Ceará. Aham. Tava tudo Vulgo encaminhado. VM. Tava tudo encaminhado. Aí o proprietário, cismou, alguém passou informação para ele que era um cassino. A gente não teve contato com ele, era através de uma imobiliária. Aí deu para trás, que ele achou que era um cassino, entendeu que o fliperama era um cassino. E ali tem vários bares de rock, né? Ia ser um ponto, legal, né? Eu acho que ia ser legal. Ia ser um ponto maneiro. Tem a galera E que gosta. é fácil acesso também, né? 24 horas. Tem trem, 24 metrô. horas. Mas ali onde a gente está hoje é uma área assim, apesar de quando você joga no Google parecer perigoso, é uma área bem familiar. Porque quando você joga no Google, mostra o Morro do Alemão atrás. Só que ali aquela parte é tranquila. A gente está lá desde 2006 e a galera fica lá até início de madrugada, sem problema nenhum. Nunca teve... E o que é um tipo de clube? Que eu nunca tinha ouvido falar num clube de pinball. Nunca realmente... Então. Nem sabia que existia no Rio de Janeiro um clube de pinball. O primeiro clube no Brasil foi o de São Paulo. E a gente já estava começando a ficar órfão desse tipo de jogo, porque eram máquinas destruídas que você encontrava na rua, no centro você não encontrava alguma coisa, principalmente, mas que não dava vontade de jogar. E baseado na experiência de São Paulo, a gente pensou em fazer alguma coisa aqui do tipo. Aí, como é que foi o desenrolar da história? Um dos fundadores que está no clube comigo até hoje, foram 4 fundadores, permanecem 2. Ele tinha máquina em casa, tinha, se não me engano, 3 ou 4 máquinas, no quarto que seria do bebê. A mulher estava grávida. E tu devia estar mandando ele tirar aquilo de lá correndo. Já estava na correria, mas a gente já sabia que a parada dava certo, porque em São Paulo já existia uns 2, 3 anos. E aí eu assinei o contrato, eu levei minha avó como fiadora, enfiei no táxi, vamos lá no cartório, não sei o quê, a velhinha lá de 80 e blá, vamos, assinou e foi na marra. E aí começou a dar certo, a gente fez 2 eventos abertos na sede antiga. Mas vocês começaram com 4 máquinas? Com 4 pessoas. E aí começou a loucura das expedições dos pinballs perdidos. Pois é, de onde vocês tiraram? Vale agora botar até a música do Indiana Jones. Se o YouTube não cortasse, né? Esse negócio de achar máquina era muito assim, você ia passear, aí trocava ideia com o cara do bar, ou sabia que tinha um fliperama. Cara, que negócio que ficava aqui. Isso em que ano? Ali era 2003, 2004. Já não tinha mais tantas casas de fliperama, era só shopping, né? Alguns poucos contatos que chegavam pra gente pela internet. Então um desses foi em Friburgo. E tem uma história muito legal lá em Friburgo, que foi o seguinte: a gente subiu para ver uma determinada máquina e aí começou a fazer esse ping-pong com o pessoal do bar, morador, não sei o quê. Resumo da história: a gente alugou um caminhão
saiu passando de boteco em boteco, de garagem em garagem, que o cara falava, eu tenho as 4, você quer? Eu tenho isso, tenho aquilo, né? Resumo, a gente saiu até no jornal, conhecido como os malucos que levaram os fliperamas de Friburgo. Foram várias viagens assim, mas 3 ou 4. Teve essa história de trazer as máquinas do segundo andar, eu tenho foto, eu vou procurar para te mandar. Manda. Que era assim, esse cara, a gente não sabe como que ele conseguiu, porque era um imóvel de 2 andares, para você ter acesso era pela parte de trás, tinha uma ribanceira colada, e era uma escadinha de madeira, tipo Indiana Jones mesmo, Indiana Jones total. E aí a gente falou, como é que você botou essas máquinas aqui para cima? A gente não conseguiu descobrir. O cara já estava meio... Será que foi na obra antes de fechar as portas? Cara, não tinha escada interna no imóvel, por trás não tinha como. O resumo é que a gente não conseguiu descobrir como é que aquele cara fez aquilo. Mas vocês tinham que descer com elas. A gente tinha que descer, eram 12 máquinas. E aí a gente criou um esquema com a roldana, corda, o caminhão, vai, vem, não sei o que. As primeiras, davam porrada na parede, porque a gente ainda não tinha o ritmo, quebrou vidro, mas nada que fosse um desastre completo. Aí, resumo da história aí, nessa viagem, mais 12 máquinas recuperadas. Então, o clube, 12, na primeira sede, a gente começou com cerca de 25 máquinas, porque eu também tinha algumas máquinas em São Paulo para descer. Na época era muito concentrada em São Paulo essa venda de máquina. Eu tinha já comprado mais 12, estava esperando só pegar o lugar para poder trazer. Para mandar trazer tudo. Então começou com 25 máquinas. E já eram fabricadas aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil a fábrica mais conhecida é a da Taito. A Taito encerrou as operações aqui no Brasil em 85. E o que aconteceu? Essas máquinas ficaram largadas. A Taito não foi recolher. E os operadores independentes continuaram com seus fliperamas vendendo. Isso foi cada vez indo mais para o interior, porque aqui nas capitais foi começou acabando. A ser mais videogame, né? Mega Drive, Super Nintendo. Depois virou aquela lojinha onde tinha uma porrada de TV e um monte de videogame na frente, exatamente, né? Você alugava. E aí você alugava por hora, por 20 minutos e pagava. Exatamente. E ficava lá jogando, né? E isso foi cada vez indo mais para o interior, Muito operador que não via mais serventia nisso, simplesmente tacou fogo. Parque de diversão fogueira. Também, muitos foram para parque de diversão. Sim, exatamente. Ficava preso, a pessoa tacava fogo, cara. Porque não tinha onde enfiar o trambolho, né? Porque era muito grande, metro quadrado caro, aquilo não tinha mais utilidade. Lá no clube a gente tem um cara que é sócio, que ele foi operador, ele ainda tem algumas lojas. Mas ele conta várias histórias dessa, cara. Não tinha mais o que fazer com aquilo, juntava lá no meio do mato 20 máquinas, tacava fogo naquilo. Eu já vi algumas cenas de países que baniram o fliperama em geral, né? Não só pinball, de dar dó, uma montoeira, assim. Igual essas cenas que a gente viu com o caça-níquel, que os policiais pegam e fazem uma montanha e tá com fogo, passando com um trator, com um caminhão, destruindo tudo. Dá uma dó. Porque aquilo ali já era, não dá pra você recuperar nada, né? E a Taito acabou, não vai fabricar mais. Apesar que tem fábricas agora fazendo, né? Mas em se tratando da Taito, hoje em dia você tem algumas pessoas que conseguem montar essas máquinas do zero. Então se você quiser uma Cavaleiro Negro, uma Cosmic, tem algumas pessoas que conseguem fazer aquilo do zero. Fazer tudo. Com mas uma eletrônica renovada. E fazem as placas novas, né? Totalmente renovadas. Mas onde é que vocês conseguem peça hoje em dia para isso? Então, a gente, lá no clube, a gente tem uma parte no segundo andar que a gente chama de oficina, mas na verdade é o ferro velho. Porque tem muito campo de jogo, né? Muito playfield, que um dia foi máquina, que a recuperação hoje é difícil. Então elas viraram repositório de peça. E a gente compra muita coisa lá de fora. Muita peça de máquina importada. A gente China? consegue adaptar. Não, Estados Unidos. Estados Unidos? Da China a gente traz muito LED para fazer a iluminação da máquina. Mas o grosso mesmo é Estados Unidos. Mas aí tem loja específica tem sites específicos que você consegue só trazer isso. Tudo. Muita coisa você consegue usar nas Taitos. Tem muita coisa que a gente manda para torneiro mecânico, que são mandar peças usinar. específicas. O que, por exemplo, que manda usinar?
Por exemplo, tem na Shark, existe uma peça que se chama acumulador de bolas, porque ela tem um multiball. Adoro. Aquilo ali vai ficando frouxo com o tempo. Então, ali é são tipo 3 dentes na sequência. Então aquilo vai ficando frouxo. E embaixo tem um mecanismo complexo que aquilo a gente não tem reposição. Então manda pro cara. Falando em multiball, tem alguma técnica para quando acontece o multiball ou é a culha mesmo, desespero total? Depende da máquina. Tem uma máquina da Sega que se chama Apollo 13, que ela tem um multiball de 13 bolas. Isso é inviável, né? É legal porque faz de acordo com a máquina, né? Apollo 13 bolas. É legal a brincadeira, ela cospe todas as bolas, mas você não consegue fazer um multiball com aquilo. Você consegue jogar bem o multiball com até 4 bolas, mas você tem que ter a habilidade de manter algumas presas. Então o truque é segurar algumas ali para ficar macetando. Ou você joga até acabar e fica brincando com 2. Exatamente, porque tem um momento que você não consegue controlar mais. Porque às vezes você está com a bolinha apta aqui, a bolinha apta, que eu digo uma bolinha só, e aqui você segurando 3. Mas o jackpot é aqui. Então tem que jogar com o do outro lado. Em algum momento a bolinha acaba caindo, não tem jeito. Porque tem muitas técnicas, né? De segurar a bola, passá-la para um lado para o outro, né? Não é só ficar batendo igual um doido, né? Não. Você tem como jogar a bolinha daqui para lá. Você tem a forma mais fácil, que é segurar a bolinha apertando o botão, dar um clique rápido no botão, ela vai bater numa peça superior que fica... Toda a máquina tem, né? Que se chama triangular, o kicker. Assim. Isso. Ela vai fazer uma tabelinha com o poste e vai para outra palheta. E tem uma forma mais aprimorada, que é você deixar a bolinha descer, chegar no biquinho da palheta e dar um tapinha, ela vai para lá. Essa é mais arriscada. Se tu errar o timer, ela cai no buraco. Exatamente. Aí isso assim, a gente falar, essa precisa da habilidade do Maradona, do Ronaldinho Gaúcho. A outra, mais rústica, é tipo o Júnior Baiano. Então, o pessoal lá no clube deve passar os macetes, não passa? O que a gente faz? Normalmente, como são cerca de 140 máquinas, é meio impossível conhecer todas as regras. Eu mesmo não conheço. O que você diz de regras? Porque, por exemplo, a máquina da Frankenstein, existe um local, existe uma sequência que você tem que fazer para ganhar bola extra. Que é diferente da Apollo 13, que é diferente da Jurassic Park. Para cumprir os objetivos, né? Zerar o jogo, entre aspas. As coisas, os termos são comuns, né? Bola extra, jackpot, multiball, sorteio, mas cada máquina tem a sua regra específica. Então, quando é um torneio, o ideal é você saber o mínimo daquelas regras para saber, poxa, onde é que eu tenho que ir. E tem manual? Existe manual? Tem manual. E normalmente existe uma peça no pinball que a gente chama de avental, ou apron, que fica logo no início da máquina, onde as bolinhas ficam escondidas. Mas no ficheiro ali? Não, em cima da máquina mesmo. Você está jogando aqui, ela está aqui. É onde termina o vidro. Sim, assim, antes do vidro, né? É abaixo do vidro. Sim. Tem normalmente um quadro de informações. Nunca leu isso, né, Arthur? Óbvio que não. Mas eu nunca reparei que tinha uma sequência explicando ali o que tinha que fazer. Desde a época da Taito tem. O que eu via era, às vezes, os que tinham visor, né? Eles vão te conduzindo, né? Agora o objetivo tal, agora tal coisa. Mas as que não tem... Essas mais modernas são mais fáceis, porque você não sabe exatamente a regra, joga onde está piscando. Porque você vai iniciar algum tipo de sequência. Vai abrir alguma coisa de objetivo, né? Pontuação, E tem sempre o jogo mais arriscado e o jogo de segurança. Então, dependendo do torneio que você está, ou se você está na última bola, por exemplo, na Medieval Madness, o jogo de segurança é o castelo. Que é difícil você perder a bola. Ela vai bater no castelo, vem na tua palheta, e quando você destruir o castelo, ela sai pela lateral esquerda e você segura com o flipper esquerdo. Um jogo mais arriscado, por exemplo, seria você tentar o multiball da caçapinha que fica do lado esquerdo, que é a catapulta. Tem mais chance de não conseguir perder a bola. Então, ainda tem isso. Você tem que saber, poxa, vale a pena arriscar
ou vale a pena ficar no jogo de segurança? Eu fico numa alegria quando tem aquelas maquininhas que tem um pino no meio, te dão a oportunidade de você não perder a bola, sabe? E sobe um pino no meio assim, você... Oh, que alegria! É muito bom. Tem umas que são acionadas por botão e tem outras que tem um pino fixo. Ah, é? E também fico feliz quando tem umas... Eu também não entendo quando que acontece isso. Quando, tipo, eles te dão uma bola grátis. Você perdeu ela porque ela passou pelos lados. Você tem uma configuração nas máquinas... Você diz 3, 5, 8 segundos. Caiu nesse período, ela te devolve a bola. Ah, é o tempo configurado que você lançou a bola, isso. Só pra você não ficar de bobo, né? Ela entende que, não jogou 10 segundos, nem brincou. Devolve. Mas num campeonato, o que conta? A pessoa começa com 3 bolas e perdeu, acabou. Como é que funciona um campeonato de pinball? Então, depende do campeonato. Esse nosso interno... As máquinas aqui no Brasil são configuradas com 5 bolas, culturalmente. Lá fora são 3. Ah, é? Culturalmente aqui são 5 bolas. Nunca prestei atenção nisso. Lá fora sempre 3 bolas. Então, esse torneio interno nosso é mais assim, uma confraternização. Tem gente que leva a sério, quer ganhar tudo, como eu. Né? Você é competitivo? Não interessa se é para o ímpar, eu quero ganhar. Então, a galera não sabe a regra, né? Como a gente começou a falar lá no início. A gente faz um mini tutorial. A máquina de hoje vai ser a Vortex. Tem 2 tipos de jogo aqui. Você fazer as bandeirinhas e jogar na caçapa, ou você derrubar as bandeirinhas do banco central e superior, vai aumentar a pontuação no spinner, que é uma roletinha, sim, e ficar mandando ali. Aí o cara... Normalmente esse pessoal não tem muita habilidade, porque eles estão ali pela confraternização. A galera do clube às vezes vai e nem joga. É mesmo? Vai confraternizar, vai ver jogo de futebol, vai fazer churrasco. Mas é porque eles já são sócios de lá, né? Então, sim, já estão acostumados. Mas como tem esses torneios, acabam que eles querem participar, valendo o troféu, né? Então eles querem a dica. E como é... Desculpa, agora, quando é um campeonato brasileiro, digamos, você é do clube, você vem me perguntar... Eu não vou te dar de bandeja, porque eu tô na disputa. É um campeonato brasileiro, é um negócio maior. É diferente do nosso campeonato interno, que é para brincar. É para brincar. Então, mas como é que funciona lá, os associados? Eles pagam uma mensalidade e podem ir determinados dias que vocês abrem? Exatamente. O cara paga uma mensalidade, essa mensalidade engloba o núcleo familiar dele. Então, esposa ou namorada e filhos. Se tiver 13 filhos. Pode ir. Vai jogar na Polo 13, fazendo multibol com 13 bolas. E aí o núcleo familiar dele e ele tá incluído. E quais são os dias que abre o clube? Os dias oficiais são quintas e sábados. Quinta a galera chega lá a partir das 4, fica até 2, 3 horas da manhã. É mesmo? Tem muita gente aposentada. É engraçado que tem muita gente de forças armadas, policiais. O nosso grupo lá é muito assim. Então tem muita gente que já se aposentou. Então a galera fica até tarde, 2, 3 horas. Tá se divertindo, né, com amigos. Acaba que viram uma grande amizade família, ali, uma família entre todos, né? O desmembrar disso por exemplo, agora a gente começou a jogar futebol de salão. Todo sábado a gente aluga uma quadra lá perto do clube, joga, faz churrasco, vai pro clube. No clube tem banheiro com box. Aí a galera toma banho, vai jogar pinball. Maneiríssimo, vocês já fizeram o que eu já vi, já fizeram até com churrasco, né? Tem o Natal, né? Tem até o troféu aqui que vocês fazem a disputa. Torneio. Dá pra ver daí? Dá. Torneio Ho. E em quintas-feiras, nesse horário que eu falei, e sábados, das 11 até 8 horas da noite. E tem a galera que a gente categoriza como sócio-jogador. Esse pessoal não tem a chave do clube, né? Tem que esperar alguém abrir a porta da esperança para eles, que são os chaveados. Então, no WhatsApp a gente avisa. Galera, tá abrindo tal hora, encerramento tal hora. Se alguém for no domingo ou em qualquer outro dia avulso, ele bota lá, matinê do pinball, domingo de 2 horas até 8 horas da noite. Então, é só botar um nome na listinha, só para ter uma noção de quantas pessoas vão aparecer, e pintar no clube para brincar. E tem briga, porque assim, eu imagino que você não tenha 10 máquinas das melhores máquinas que o pessoal busca.
né? Então, assim, de repente tem um monte de gente que quer exatamente naquela máquina dali. No dia a dia do sócio não tem isso. Em evento já aconteceu. De algumas pessoas virem reclamar, falar, poxa, eu fui para jogar a máquina XYZ e não deixaram. Porque o cara ficou o dia inteiro lá e não desgruda. Eu falei, a explicação que a gente sempre dá é, se você abordar algum dos sócios, porque em dia de evento a gente está identificado. Eu fico recepcionando as pessoas. E eu explico, olha, pintou alguma dúvida, deu problema na máquina, o que quer que seja, procura alguém com a blusa do clube. Nesses eventos pontuais, né, da pessoa não conseguir jogar, a pessoa não pediu ajuda. Poderia ter resolvido. Mas não tem né? limite também? Existe limite? Não. A gente dá um cartãozinho, assim, falando, compartilha a máquina com um amigo. Porque tem gente que se deixar vai se sentar na cavaleira, vai ficar o dia inteiro. Entendeu? Então, eu sou igual doido, criança no jardim de infância, compartilha o brinquedo. Eu sou doido pra ter uma máquina de pinball, mas um dia eu tava pensando em alugar pra deixar um dia inteiro ficar jogando em casa. Mas agora eu já tenho um clube do pinball, eu vou lá. Perto da sua casa. E eu vou te falar, você ter a máquina em casa é diferente. É muito trabalho também, né? De manutenção, não só isso. não tem? Compara com uma esteira, uma bicicleta, um transporte. Vira cabide. Vira cabide. Você vai ligar eventualmente, porque o legal é você ter a confraternização, cara. Eu montei um flipper lá em casa, né? Acaba que fica bem parecido. Eu não jogo sozinho, porque não tem graça jogar sozinho, né? Você precisa de ter gente olhando você jogar, né? Mas na verdade, quando eu montei, é porque eu queria zerar todos os jogos que eu não tinha dinheiro pra comprar ficha nem tinha dinheiro nem capacidade de conseguir zerar numa máquina com, sei lá, 5, 10 fichas. Eu precisava de 20, 30. Tinha algumas máquinas absurdas. E aí, depois que eu montei o flipper, eu zerei todos os jogos que eu queria da minha vida inteira, da infância, de graça. Quer dizer, hoje você consegue comprar máquinas novas, né? Sim, hoje em dia... Zero fabricantes para isso. E a configuração que você falou que no clube, a pessoa não tem ficha. Fica aberto para a pessoa jogar. As máquinas já estão vindo assim ou vocês recebem com algum sistema de ficha ou cartão e vocês têm que transformar essas máquinas? Não, elas, se eu não me engano, são montadas para operar com ficha. Isso eu não tenho certeza, tá? Porque a Stern, que é a mais conhecida hoje em dia, agora tem um braço aqui no Brasil, em São Paulo. Eu não tenho certeza. Algumas pessoas já me disseram que ela vem sem o mecanismo de ficha, quando montada aqui no Brasil, mas eu nunca vi nenhuma montada aqui para falar, olha, vem sem o sistema de ficha. Mas o que acaba importando para o clube é uma configuração que você faz como se fosse um computador. Você abre, tem um menuzinho lá e você configura free play. Isso quer dizer o quê? Não precisa botar ficha nenhuma. O cara chega na máquina, vai apertar o botãozinho, a bolinha vai sair. E aí vai ter aquelas 5 bolas e quando terminar essas 5 bolas, reinicializa o jogo. Se ele quiser jogar de novo, é só apertar o botãozinho e continuar jogando. E o cara que depois que fechou ali, o cara ficou em terceiro no ranking, ele consegue colocar, existe ainda isso de colocar as iniciais na máquina para as pessoas verem? Na máquina ele consegue. E a gente tem um quadro de recordes. Hoje tem 50 máquinas, a gente está mudando, vai ampliar agora, vai botar um em cada andar, inclusive. Então, o primeiro lugar de cada máquina pode colocar o nome nesse quadro de recordes. E no final do ano, quem tem mais recordes ganha um troféu que é o de High Score. Tá por aqui. Aqui, ó. Esse aqui é High Score. Exatamente. Opa. Hoje, por exemplo, está bem apertada a disputa. São 3 caras. O primeiro lugar está com 16, o segundo está com 14 e o terceiro está com 11 ou 12. Então isso oscila muito, só que agora os recordes estão em patamares muito complicados já de você alcançar. No início do ano é tranquilo, você entupir de... porque vocês zeram todas as máquinas? No início do ano a gente zera. Caramba. E qual é a máquina mais antiga que vocês têm lá, fabricada? A gente tem algumas máquinas da geração da eletromecânica, que eram aqueles displays... analógico, né? Que ele vai gerando. Tem aquele barulhinho da campainha típica que você ouve nos filmes. A gente tem um paredão lá com 6 máquinas. Uma funciona, as outras 5 a gente está tentando ajeitar, porque é um conhecimento técnico que quase ninguém mais tem. Quais são as máquinas que tem? A que está funcionando é a Dragon. E, se eu não me engano, tem a Simba, a Charlie's Angels, que é das Panteras,
Buccaneer, Totem, tem mais uma que eu não lembro. E você sabe de onde que surgiu o pinball, ô Mário? Como é que começou? A história toda começou com um mecanismo chamado bagatelle. Você lançava a bolinha e esperava ela, baseado na sorte, computar em algumas posições, parar em algumas posições. E aí, com o passar dos anos, foram acrescentados os flippers. Porque você não tinha interação do usuário em momento algum, a não ser na hora de lançar a bolinha. Então, botaram os flippers e aí o negócio começou... Eu vi umas máquinas do século XVII que não eram bem nesse formato, mas eram no formato de sinucas. Elas tinham taco, isso antes de usar esse sistema, né? E que aí tinha os furos em cima, e aí o cara tinha que de fato acertar aquela bolinha ali. E depois que começaram a, pelo menos pelo que eu via, uma coisa bem arcaica de madeira, assim, com prego, igual aquele joguinho de moeda, sabe? E aí você tinha que jogar, e aí ou ia por sorte ou por habilidade, os que eram parecidos com sinuca, né? E aí tinham vários furos assim, você acertava a bolinha, puf, acabou. Aí fazia pontuação, não sei como era registrado, né? Mas é interessante, porque, pô, já tem um tempo, né? Sim. 1600 e pouco, as brincadeiras começaram, né? Aí, lógico, evoluíram depois pra tudo mais, né? Mas essa, eu não sei quando começaram as eletrônicas. Eu não sei quando eles mudaram. De cabeça, sim, eu diria que a transição foi dos anos 70 para os anos 80. E isso Estados Unidos e Japão? Aqui no Brasil também, porque a Taito tinha fábrica aqui no Brasil, né? Existia uma reserva de mercado na época da ditadura militar, então essas máquinas não podiam vir para o Brasil. Teve um bloqueio, né? Qual foi a solução? Vinha de contrabando, né? Qual foi a solução da Taito? Montar a fábrica aqui e, por exemplo, essas máquinas todas da Taito são clones, porque elas existem originalmente nos Estados Unidos, como, por exemplo, a Cavaleiro Negro é a Black Knight. A Cosmic se chama Galaxy. Então, todas elas são clones de alguma coisa que existia lá fora. Abrasileiraram. Exatamente. Então, isso tudo era fabricado aqui em Manaus, se não me engano, São Paulo. Se eu não me engano, primeiro em São Paulo, depois foi para Manaus. E tinha uma engenharia reversa em cima da parte eletrônica para poder fazer isso abrasileirado, de forma que a ditadura não brecasse, né? É produto nacional. Tinha uma aquela da Playboy, que tem a cópia lá, que é Sexy, né? Se eu não me engano. Não, é Playboy mesmo. Mas aí lá Playboy. mesmo teve uma outra fábrica que fez uma Sex Girl, né? Isso. E aí aqui fizeram uma do Sargentelli. Era ele com as mulatas e os... Eu não sei o nome das pecinhas onde bate bumpers, os bumpers, bandeirinhas, era tipo com pandeiro, com coisas daqui, né? O playfield, né, o campo de jogo, se você olhar, é igual. Mas a arte é diferente, a regra é diferente, o som é diferente. Então eles pegavam o que tinha de melhor e o que fazia mais sucesso e trouxeram para cá. Algumas máquinas da Taito, eu me arrisco a dizer que são melhores que as originais. Imagino. São melhores de jogo, sabe? Eu joguei algumas... Mais fluida, menos travadona. Muito mais gostoso. Porque tem umas máquinas que são muito travadas de dar raiva, né? Sim, O que influencia? o fator no lançar, né? Ali... Eu conversei muito na época com um cara, ele já faleceu, né? O Batalha, foi funcionário da Taito, e a gente perguntou exatamente isso na época. Como é que funcionava isso? Como é que era fabricada uma máquina? Como é que sabia que essa ia dar certo e outra não? E ele explicou o seguinte... São duas variáveis muito importantes. Primeiro, a bolinha não pode ficar muito nos flippers, porque cansa o jogador. E a segunda coisa ela também não pode ficar distante do cara. Tipo, se você botar muito bumper no playfield, a máquina automaticamente vai jogar sozinha. Então, você tinha que equilibrar esses dois fatores. Às vezes trava, né, cara? Eu já peguei as máquinas que trava, ela fica jogando sozinha. Ela Aí você tem que às vezes dar uma batida. Algumas bloqueiam, né? Algumas bloqueiam quando você dá um safanão, né? Dependendo da porrada que você dá. Parece tilt. Aí tem que chamar o tio lá pra destravar. Mas como a Taito fez clone das máquinas lá de fora, então eles já foram meio que na direção certa. Só teve essa questão toda da adaptação de arte, regra, eletrônica. E lá vocês têm quantas máquinas agora?
Funcionando tem cerca de 140, Caramba. entre pinball, arcade e simulador, né? Tipo jogo de carro. Ah, tem simulador também. Tem Daytona, tem Cruising USA, Pole Position. Maneiro. Tem mais algumas ali para montar de carro. E tem ainda montada, aguardando funcionamento, mais umas 60. Que isso? E Haja tem espaço, hein? Ainda bem que a gente está num local que tem 500 metros quadrados, são 2 andares, 60. mas já está lotado, não cabe mais nada. Acabou que vocês estão com 200 máquinas lá. Fora as que estão desmontadas que a gente usa para reposição, né? Tem ali mais umas 50. Sucata, né? Vai sacrificando, né? Pra tirar a ali peça. Não vai montar. E não tá pouco, não. O pessoal deve reclamar, né? Pô, sobe 2 vezes na semana o clube, quero ir mais vezes, né? Não tem isso, não? Por incrível que pareça, não. É bem tranquilo. Se adaptaram ao formato que vocês... Agora você falou uma coisa legal sobre o campeonato, não sei se foi no torneio Ho Ho Ho, dos 4 últimos. Ah, sim. Todo fim de ano a gente faz, né? A festa de confraternização. Então tem comida típica de Natal. Vai o Papai Noel. Papai Noel joga flipper? Papai Noel joga flipper. Já foi o Darth Vader. Tem um cara lá que é viciado em Guerra nas Estrelas. Ele tem a fantasia oficial. Tem a máquina lá de Star Wars? Tem. Cara, esse maluco foi pra Rua Uranus, né? Que o clube fica ali em Ramos, na Rua Uranus. Vestido de Darth Vader. Cara, parou a rua. Todo mundo queria tirar foto, motorista de ônibus descendo, não sei o quê. Mas, enfim, todo fim de ano a gente tem essa festa. Leva os familiares, tem o torneio Ho 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 e os 4 últimos colocados do torneio Ho 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 disputam o temido torneio Bostão. E o cara que tem o pior placar nessa final à parte... O pior dos piores. O pior dos piores ganha um troféu simbólico com formatinho de cocô. Azarão. Tira foto e tudo mais. Teve um rapaz, ele passou o troféu ano passado, mas até 2019 ele era bi. Caraca! Bostão, consecutivo, igual como o Flamengo. Como é que consegue? Não aprimorou, não melhorou? Bostão. Cara, e as pessoas, como é festa, o pessoal bebe. Então joga já meio torto. E a galera em cima, numa pressão, assim, rodeando mesmo, e gritando. Parece jogo de futebol, cara. Botando pilha, quer que a bola caia, quer que o cara se ferre. Então, cara, é muito divertido, cara. E agora, na pandemia deve ter dado uma complicada braba, né, pra vocês, né? Durante a pandemia, o que a gente fez? Tem essa categoria... Tenta puxar só um pouquinho mais pra perto. Pode puxar. Tem essa categoria dos associados, que são os chaveados. A gente... Peraí, o que é o chaveado? É o que tem acesso a qualquer hora no clube? Exatamente. Mas você pode pagar pra ser um chaveado? Isso, é uma outra categoria com um valor mais alto. Porra, isso é legal, hein? Aí você pode entrar e brincar a hora que quiser? Nesse caso, o cara obrigatoriamente tem que botar uma máquina no clube. E tem que ter uma convivência prévia com a gente. Entendi. Tipo, você entrou, ficou 6 meses, é gente boa, né? Entendi. Tá virou amigo de vocês. O cara vai estar com acesso a 200 máquinas, né? A qualquer hora. Então, realmente, tem que ter uma preocupação de ligar a luz, desligar os equipamentos. Exatamente. Sim. Não pode ser qualquer Aí tem um chaveado, né? Então, no período da pandemia, essa galera que é chaveada criou um revezamento maior. Então, tinha clube domingo, terça, quinta e sábado. E restrito a 4 pessoas. Então, eu sou chaveado, vou abrir terça. Quem quer ir hoje? O Guinho, Zezinho e Luizinho. 4. Quinta-feira. Uma redução absurda, né? Quem abre? E aí, esses eventos que a gente fazia, os eventos abertos, davam cerca de 60 pessoas, 70. A gente parou totalmente com isso. Em julho ainda do ano passado, a gente começou a fazer experiências do tipo, vamos tentar fazer um evento com 10 pessoas. Com máscara, com álcool em gel, a gente limpando a máquina, sabe, com lisoforme. E aí foi dando certo, 20, 30, a gente parou em 30 ano passado. Esse ano a gente está fazendo com 50 pessoas. Mas com essas obrigações todas, tem que ter a máscara. Eu sou chato com essas coisas, então o pessoal me chama de presidente no clube, porque eu que tomo a frente de tudo. Coordena tudo. Então nesses eventos eu fico rodando. Então, se eu vejo
Eu falo, pô, cara, bota... Não, e sei com um o quê. espaço de 500 metros quadrados, essa quantidade de pessoas É mínimo. Tá excelente, ótimo, né? Exatamente. Se você tem... Que sejam 120 máquinas funcionando, você bota 40, você tem 1/3 do negócio ocupado. Máquina sobrando dá com pau. Exatamente. Então, tem funcionado bem, as pessoas têm se sentido seguras. Teve uma vez que foi uma menina que é médica. E aí ela postou no Instagram, no Facebook, eu não lembro onde foi. Alguém foi e comentou. Isso ano passado ainda, outubro, novembro. Ah, mas aglomeração... né? Ela mesmo, como médica, respondeu, não, mas tá tudo tranquilo. Tu só pode ficar de máscara. Se tirar a máscara, tem que ir lá para fora. Se for comer ou beber, é lá fora. Tem álcool em gel à vontade e eles estão limpando as máquinas. Então, nada melhor do que o próprio visitante te defender, entre aspas, Óbvio. apesar de você não ter feito nada de Sim. errado, mas se posicionar pelo clube. Aliás, a limpeza da máquina deve ser um trabalho enorme, né? Porque o pessoal mete o dedo no vidro, né? E fica engordurado ali. Não é só o vidro, não. Você tem, de tempos em tempos, você tem que tirar o vidro e limpar o campo de jogo. Ah, é? Porque a borracha, ela vai... Ah, vai soltando fuligem, soltando. vai manchando também, vai né? manchando. Então você vê em algumas máquinas o que a gente chama caminho da bola. Ah, sim. Então já é a borracha grudado. Vai cagando tudo, né? Exatamente. Então de tempo em tempo você abre. Normalmente a gente usa poliflor. Se passar muito tempo, o poliflor não resolve. Você tem que usar outros tipos de produto. Pro deslize. Que fica muito... Não, porque a sujeira fica entranhada. Gruda, né? Então você tem que usar outros produtos. E tem alguma cartilha de má utilização do flipper? Do tipo, dar porrada demais nos botões? Tem. O que acontece? Tem o vários... que você não gostaria que fizessem nos flippers de lá? Então, o flipper, a gente chama de... Cada apertada no botão, a gente chama de clique. Então, existe uma peça lá dentro que se chama bobina. Cada bobina dessa, ela tem por padrão suportar 10.000 cliques. Só que tem gente que está jogando, por exemplo, você lançou a bolinha está lá em cima. O cara fica... Sem tá nada acontecendo. Tá gastando. Eu já fiz isso. Tá gastando. E aí eu abordo a pessoa numa boa para explicar, olha, eu não falo isso, mas eu falo que a bobina vai ficar fraca, que de fato fica, se você ficar palhetando toda hora. E você não vai conseguir alcançar uma rampa, não vai conseguir mandar lá em cima. Então é por isso que alguns flips você fica cansado. Aí você dá porrada, não adianta nada, porque você tenta bater mais forte achando que que vai mandar onde você quer. É porque a bobina tá fraca. Cara, que dá uma raiva quando pega um pinball que tá com a bobina fraca que você não consegue fazer nada. Só fica ali igual um bobão brincando. E não é só a bobina, tem várias outras peças ali dentro. E além disso, tem alguns jogadores que, assim, tratam a máquina na porrada, né? Uhum. Não dá, essas máquinas já tem 45, 40 anos. Já são senhoras, já. Pessoal, mas já aconteceu de quebrar coisa lá? De quebrar vidro? Já aconteceu de quebrar o vidro, que protege o playfield. O cara deu um tapa, quebrou. Não vou falar que é relativamente normal, mas eu já vi acontecer umas 4, 5 vezes. É mesmo? Nesse tempo todo, né? O clube Pô, mas é absurdo, né? Já vai fazer 18 anos. Vai dizer quando você jogava videogame, o computador todo mundo dava um bicão na Mas cima. aí é meu, porra. É ruim de Decathlon. Lembra do Decathlon no Atari? Que você tinha que ficar sim. Não, sim, mas aí eu tenho o controle, né, pô. Mas assim, o joystick é uma coisa. Se você vai jogar Street Fighter, Mortal Kombat, você vai ficar aquilo ali. Principalmente quem não... Percebeu que tá se justificando, né? Mas você tacar o negócio na TV ou no vidro, não faz sentido. Eu duvido. Teu pai te mata eu já vi quebrar a gente a TV. tacar joystick no chão, quebrar. Não, isso não. Isso não. Aí não pode. Não pode, Eduardo, não pode. Aquilo é pra distrair, né? Mas, cara, tem gente que fica estressado. E Mari, existe alguma evolução pro flipper ou não? Isso, o que vai mudar só é que pode ser que surja uma série nova de televisão mês que vem e aí vão fazer um flipper para aquela série. Então, o salto diferencial já aconteceu, que foi a implementação do LED. Imagina uma tela de notebook, onde é o display, agora é tipo uma telinha de notebook. Então, porra, tem muita animação, tem muita coisa legal ali. Uhum. E hoje em dia, então, você tem que aprender a jogar da forma que você jogava, né, controlando as bolinhas e olhando, porque passa instrução, tem desenho, tem coisas legais de você ver. Muitas das vezes é legal você ficar do lado de fora,
olhando o que acontece no display. Que às vezes você, como profissional ali, jogando, você fica tão vidrado naquela parte aqui que tu não olha pra televisão, né? Pra tela. Pra telinha ali. Engraçado, eu tô lembrando agora aqui, nas máquinas de videojogo de Las Vegas, tem algumas já agora que você já tem uma integração, tipo, com um joguinho igual desses novos pinball, né? Entendeu? Tipo, você fez a pontuação, aí, por exemplo, Ghostbusters. Aí começa a acontecer uma coisa na tela que você vai e escolhe qual o caminho que você quer. E aí, se você escolher o caminho certo, você ganha mais dinheiro do que se você fizesse a bonificação errada, sabe? Entendi. E agora também tem as máquinas que já estão tendo até projeção, né? Stranger Things. Ah, sim, exatamente. Que não é só tela, né? Ela tem algumas coisas no Playfield que você só consegue enxergar com uma luz ultravioleta. Tem um shopping aqui no Rio de Janeiro que tem essa máquina, só que a iluminação não botaram, né? Não tem. Mas a projeção você vê, você só não vê os efeitos que devem ser fantásticos, né? Aliás, no Barra Shopping, antigamente, tinha uma área retrô na parte de cima. Não sei se chegou a... Existia o Playland. Playland, que tinha um segundo andar que eles fizeram tudo retrô. Aí tinha Come, umas máquinas todas antigas. Os jogos de tiro todos que desapareceram. Nunca mais vi, eram os que eu mais gostava, os jogos de tiro. E esses outros vocês não têm e não acham interessante colocar no clube? Quais? Esse jogo até de tiro mesmo, que são jogos na diferentes. verdade, se é o que eu estou imaginando, são peças enormes, não tem espaço. É muito grande, né? E a gente nunca, nessas expedições todas, a gente nunca viu isso encostado. Se a gente tivesse visto, com certeza a gente teria levado. Tinha Crisis. Time Crisis. Tinha um que eu adorava, era um de faroeste. Quando surgiu, era uma tela grandona, assim, aí era um jogo de faroeste de tiro. De tiro, Mad Dog. Mad Dog McCree? Não lembro o nome. Esse é antigo. Bem antigo. Mas era de espingarda? Não, era um revólver de faroeste, assim. Aí aparecia o cara, começava, um bêbado aparecia, assim, no meio da portinhola, assim, aí você, se acertasse ele, você perdia. Mas sumiram esses jogos de tiro, praticamente. Tinha um que era tipo você treinando pra ser policial. Tinha vários, assim. Aí eu passava os alvos, assim, né? Jurassic Park. Eu gostava, eu gosto de tudo de Jurassic Park. A máquina do pinball do Jurassic Park é uma das que eu mais gosto. Pô, Jurassic Park é muito bom. Dizem que vai ter um novo filme aí. Mas no último cagaram tanto também que eu já nem sei se vale a pena ver. Com certeza vai sair um filme novo. Vai sair, né? Viu? E saiu uma máquina também. Saiu uma máquina nova da Stern, do Jurassic Park. Saiu ano passado, se eu não me engano. E hoje no Brasil, esses clubes de São Paulo e você no Rio de referência ou já tem outros estados, mais clubes? Então, aqui no Rio, atualmente, e até onde eu sei, só existe o nosso. Existia um em Petrópolis, que eu acho, pelas informações que eu tenho, que pela pandemia encerrou. Então é bom ir lá e vai comprar lá pegar tudo. as máquinas vai lá todas. Comprar tudo. Já estão... A informação que eu tenho é que, infelizmente, já estão vendendo a maioria das coisas. Em São Paulo tem o da Capital, que foi o primeiro. Tem um novo agora abrindo em Osasco. Tem o pessoal de Mauá, do Racers. Tem o pessoal de Boituva, também interior de São Paulo. Tem o Museu do Pinball, em Itu. Isso é na casa do cara, né? É na chácara dele, ele foi pegando os espaços, ele tem um espaço... É maneiríssimo, bem legal bonito. lá, cara. Bem decorado, né? Assim, se eu quisesse, por exemplo, aqui no estúdio, eu sempre quis ter uma maquininha, né? Um flipper, um pinball. O que você sugeria, assim, um legal para ter aqui? Então, existe um determinado fabricante que dá menos problema. Não quer dizer que não vai dar. São máquinas da Sega. A Jurassic Park é da Sega. Então, escolheria uma máquina desse fabricante. Cara, eu odeio aquele flipper de videojogo que tem na TV. É virtual, né? Ah, sim. Pô, aquilo é muito ruim, cara. Não tem a física. Aquilo é horroroso. Já viu? Você deve ser mesmo com o do computador, eu jogava de computador. É igual aquele que vinha com Windows, lembra? Mas muito ruim, cara. Aquilo, não vejo graça nenhuma naquilo. Infelizmente ali não tem... Até tem o pinball botão digital que, que chama, né? Que faz o balançar da máquina. Mas não tem a física. Aquilo é horroroso. Algumas pessoas do clube têm em casa, para passar o tempo. Tipo, é o cara que não é chaveado, quer jogar de qualquer jeito, então ele tem em casa esse tipo de máquina.
Mas, Isso é muito ruim. infelizmente, não é a mesma coisa. O que tem pra criançada lá que vai acompanhando os pais? Então, esses eventos abertos que a gente faz, a criança acompanhada pelo responsável durante o evento, até 12 anos, não paga. Uhum. E tem muito jogo de carrinho, que a garotada adora. Tem muito jogo de arcade, mas também tem uma salinha de videogame. Então lá você tem Atari, Odyssey, Nintendo, Super Nintendo. Tem alguns computadores, tipo Atari ST, Amiga, Expert. Então, dependendo do dia, do evento, o cara vai ligar 3 ou 4. E aí fica revezando os jogos. Sim. Então a criançada... Tem muito adulto também, né? Mas tem muito adulto que, se deixar, nem chega no pinball. Fica ali na sala do videogame. Mas a criançada em peso fica. A gente faz... Agora não, né? Por causa da questão da aglomeração. Mas torneio, valendo troféu pra criança. Tinha. Tinha. Em breve, né? Retorna, se Deus Tomara quiser. que sim, cara. O pessoal já está cobrando, né? A gente tem um evento agora em julho, mas no de agosto a gente está pensando já em voltar com um torneio de pinball. Que a galera fica perguntando, né? Manda mensagem no Instagram, no meu WhatsApp. Pô, quando é que vai ter o torneio? Quando é que vai voltar? E para os associados participarem, basta se inscrever. Já são associados e se inscrevem. Nos eventos o cara tem entrada gratuita, o cara que é sócio. Esses torneios que são feitos nos eventos são só para os visitantes. E aí paga semestral, trimestral, mensal, anual? Tem pacotes... Não. Quem é associado. Pode pagar anual, mensal, trimestral? Não, como é que é? Só tem a forma mais simples, que é a mensalidade. O cara paga a mensalidade Contribui e usufrui. A única usufrui. coisa que a gente pede é um grupo de amigos, né? Então, tem toda aquela questão de estruturação financeira, né? Aluguel, luz, tudo mais. A gente pede sempre para, quando um cara novo está entrando, que ele fique com a gente por pelo menos 3 meses. Um acordo de cavalheiros. Sim. Por conta dessas questões todas explicadas. E normalmente funciona, as pessoas acatam. E lá o pessoal respeita e não... Tirando esses vidros quebrados, o pessoal não faz besteira nas máquinas, né? Não suja, meleca, porque, né? assim, por mais tranquilo. que seja um jogo individual, né? De repente, a torcida em volta, as pessoas vibrando, né? E a possibilidade de fazer amigos, de fazer um churrasco, isso incentiva, né? Porque de repente a pessoa vai achar que vai pra lá, vou ficar sozinho jogando meu pinball, daqui a pouco vou encher o saco. Não, mas como agrega um clube, grupo, né? A galera às vezes... tem muita gente que é pouco solitário, né? Não tem muitos amigos. Acaba encontrando ali uma família que às vezes ele nem tem. Né? A família de sangue, né? Exatamente. E acaba ficando feliz da vida, principalmente os que são entusiastas e gostam de jogo, né? Tem uma galera. Lá, por exemplo, quinta-feira, a gente tem uma air fryer. Então é carne direto, batata frita, pão de queijo. O pessoal faz jatatá para comprar cerveja, refrigerante. Então, cara... E tem alguma máquina que você queira que ainda não tem no clube? Você cara, fala, eu quero essa. Dessas máquinas novas da Stern, a grande maioria, mas a última agora, né, que já foi lançada lá fora e chega em setembro aqui no Brasil, é a Mandalorian, que é um spin-off do Guerra nas Estrelas. Né? Só que o problema maior é o preço, né, dessas coisas. Quanto é que deve estar? Essa aí deve chegar na casa de 55, 60 Nossa. mil. É um carro. É um carro. Ou 2 viagens muito legais, né? O pinball, de qualquer forma, ele é caro, né? Pra você ter... Eu tive buscando máquinas pra realizar meu sonho, né? Antes de conhecer o clube, né? Agora já não preciso mais. E era tudo 16, 18 mil, as mais baratinhas, assim, exatamente. funcionando, né? Tinha umas de 12 capengada destruída, mas... normalmente aqui você vai escolher 30 mil, 25 mil. É muita grana. Deu um boom muito... De uma hora para outra foi muito grande. E eu estava lendo essa questão da pandemia. Eu não sei explicar exatamente, mas eu vi que itens usados, e eu vi muito isso em carro, aumentou absurdamente. Aumentou. Então o pinball acompanhou. Antes da pandemia já era caro. Ficou mais caro na pandemia. São itens escassos, né? Com exceção dessas que vêm de fora ou que são montadas aqui, mas que também são meio que inviáveis de você comprar. E as que existem estão na mão de poucos
né? São poucas as revendas que tem pelo país, tem muita máquina na mão de clube, mas as que estão circulando têm um preço muito absurdo. Exorbitante. Né? Antigamente era de madeira, a caixa era de madeira? Era e continua sendo. Continua sendo, Continua. ali não tem alumínio, é Não. sempre por conta da dinâmica ali, do Não, processo. continua sendo madeira, e o problema maior aqui pra gente, por causa do clima, é o cupim. Pois é, imagina, da cupim lascou tudo. Não, lá no clube, volta e meia, a gente tem que fazer a descupinização. Porra, imagina, Não cara. adianta, porque vem da rua, o pessoal fala que não, né? Mas Eu perdi um piano de armário por causa de cupim. Sim. Inacreditável. E tive que chamar a Colu pra ela pegar. Então hoje você tinha até explicado pra gente fora do ar. Hoje você, como presidente do clube, te permitem participar dos campeonatos? então, até o semestre passado, eu jogava como participante, só para atrapalhar e tirar ponto da galera, porque me chamavam de hors concours. Tem outras pessoas no clube que também jogam muito bem. E para que a coisa ficasse mais equilibrada e todo mundo pudesse disputar, nesse segundo semestre, essas pessoas que jogavam só para atrapalhar vão poder, de fato, disputar o troféu, mas com um percentual diferente. Tipo, se a galera faz 100%, né, você fez 10 pontos, você ganhou 10 pontos de fato. Eu só ganho 70% do que eu fizer. Então, se eu fizer 10 pontos, eu vou ganhar 7. A pontuação das máquinas é a mesma? Não. Tem máquina que... Por exemplo, as Taitos são bem similares. Né? É um REC, e aquele REC ele computa no máximo 6 vezes 9, 6 noves. Né? Faltando um pontinho para 1 milhão. As modernas, tem algumas que você faz bilhões. Em outras você faz porque é tudo milhões. digital você também. joga. Não, é o esquema de pontuação diferente. Você joga. Assim, ficou 3 horas jogando a máquina, fez 100 milhões. Um exemplo disso é a Arabian Nights. Vai jogar no Ataque de Marte, por exemplo, você alcança bilhões, 40 bilhões. O esquema de pontuação é diferente. Eu acho mais legal essas máquinas que dão mais pontos. Essas que dão menos, não sei, o jogo não é travado, mas... Você já viu que existe outro formato, né? Você fica meio... Qual a máquina que você mais broxado. gosta? Tem alguma? Cara... Ou as máquinas? A Cosmic. É uma das que eu mais gosto. É uma das Top 3, quais são? A Cosmic, a Ataque de Marte e a Vortex. Depois disso tem mais alguma pra citar? Aí tem outras listas de 3 máquinas. Tem várias listas de 3 máquinas. Vocês tinham que criar um concurso de vocês competirem e fazerem uma categoria elite. Só os vencedores anuais vão entrando pra competir, porque senão fica... Mas tem. A gente chama de Supercopa. No Supercopa. início de cada ano. Então, a gente tem o torneio semestral, do primeiro e do segundo. Então, aí a gente tem 2 campeões. Tem o campeão do Ho-Ho-Ho. Tem o campeão do High Score. E agora a gente está mudando a regra para pegar também o campeão do segundo andar e mais um campeão que ainda não está definido. Esses 6 ou 5 campeões, no início do ano, disputam o que a gente chama de Supercopa. Eu não trouxe o troféu. Esse ano eu Deve ganhei. ser acirrado, hein, assim. E aí você faz o quê? Das 140 máquinas, vocês tiram no papelzinho qual vai vai no ser? sorteio? Nesse caso, por exemplo, em janeiro, foram 5 disputando. Algumas máquinas aceitam até 6 jogadores simultâneos. Ela libera perfil de player? Então, se eu não me engano, no clube a gente tem a Arquivo X, a Baywatch, e eu acho que tem mais uma, acho que é a Apollo 13. Então a gente botou num saquinho o nome das 3 e tirou. E jogamos nela. Porque não adianta assim você botar 3 numa bateria e 2 no outro. É desigual. Sim, tem que ser jogar a mesma. todo mundo junto, sentindo a mesma pressão, tudo mais. E a gente buscou isso. O que é esse troféu aqui? Essa plaquinha? Foi o 3º lugar que eu ganhei no Campeonato Brasileiro 2014. Mas foi, se eu não me engano, acho que foi o penúltimo Campeonato Brasileiro que a gente fez. Foi no seu clube? Isso acontecia em vários clubes. Era uma etapa, na época acho que foram 5 clubes
Era Rio, Petrópolis, São Paulo, Boituva e Ribeirão Pires. Mas existe um órgão que cuida disso ou não? Vocês, os clubes se reúnem e vão fazer e... Aqui no Brasil não existe. Mas existe lá fora a IFPA, existe um ranking internacional de jogadores de pinball, existe um campeonato mundial. Caramba. E até mais ou menos essa época, a gente levava os placares, né, as pontuações para esse pessoal lá de fora e muito jogador brasileiro apareceu no ranking internacional. É mesmo, maneiro. E, se eu não me engano, 2015 foi o último campeonato brasileiro que a gente fez, porque dá trabalho. E o custo é alto também, né, para você fazer um... É mais porque as pessoas ficam muito motivadas e às vezes dá um certo desentendimento. Porque a máquina, ela pode falhar. E falha. Já aconteceu falhar na quinta bola, um cara disparado. E qual era a regra do torneio? Deu problema, troca a máquina. Zera tudo. Aí perdeu tudo. Aí o cara que estava à frente lá, 1 bilhão de pontos... Aí você Ficou tem louco, que né? lidar com o ser humano. Esse daqui é do teu clube? Não, esse foi de um evento no Museu do Pinball de Itu. Ah, esse foi do Itu. Esse foi no de Itu. Bonito. Esse aqui foi no Clube de São Paulo. Esse aqui é do Rio. Esses dois aqui de São Paulo também. E lá nos primórdios, eu acho que eu não trouxe, a gente tinha uma competição só entre Rio e São Paulo. Só existiam esses dois. A gente fazia uma competição interclubes. Então era tipo o Rio-São Paulo de futebol. Aí o cara vinha pra cá, a gente escolhia uma máquina, jogavam 2 do Rio, 2 de São Paulo. Ah, quem ganhou essa etapa? Rio. Aí ia pra lá, a mesma coisa. Eram 7 etapas na época. Esse é muito E maneiro. no final do ano tinha um troféuzinho pro clube que ganhou mais vezes. Maneiro. Na maioria das vezes, o Rio de Janeiro ganhou de São Paulo. É? Oba! E um profissional que nem você, quanto tempo fica numa máquina para aquelas 5 bolas? Existe Então, mais ou menos um padrão de meia hora, 40, depende. 10 minutos? Por exemplo, semana passada eu estava jogando na máquina, se chama Tommy. Não sei qual é. Tem a ver com o filme Pinball Wizard. Com aquela música do Elton John. Ah, sim, do filme? Sim, É. sim. Vocês têm ela lá, essa máquina Essa lá? a gente tem lá. Que maneiro. Essa é histórica. Essa é bem legal, cara. Essa daí a galera pira sempre. E tem uma missão lá que abre tipo um leque, oculta os flippers, e você joga realmente como se fosse cego. Porque você não vê os flippers. Você tem que ir na intuição. Caraca. É bem legal, cara. E aí, essa máquina em questão, por exemplo, estava com recorde de 1 bilhão e 300. Semana passada eu cismei que eu queria tirar. Eu fiquei ali para tirar 1 hora jogando. Mas isso vai variar de máquina para máquina e de estratégia para estratégia. Você ficou 1 hora sem perder mesmo as 5 jogo? bolinhas? Lembra que no início eu falei sobre a questão do jogo de segurança? Aham. Essa máquina tem um jogo de segurança. Eu preferi optar pelo jogo de segurança. Foi mais demorado, mas eu Mas consegui chegou. bater o recorde. Por ao conta mesmo disso, tempo- que ele está com esse dedo assim, pra vocês saberem. Gastou tudo. Caraca, acho que eu nunca fiquei mais de 15 minutos numa Eu máquina. nunca fiquei 5 minutos na máquina. Cara, tem pessoas no clube, tem 2 pessoas que são assim, que também jogam muito bem. Os caras, quando cismam de bater o recorde, eles ficam o dia inteiro na máquina. Não quer dizer que seja uma única partida durante, Ah, tá, sim. entendeu? Mas, cara, só para almoçar ou para ir no banheiro, mas não sai da máquina enquanto Cara, mas eu bate não o imaginava que em uma partida alguém conseguisse ficar 1 hora lá, recorde. jogando. Fica tranquilamente. Por isso que a gente tem vários banquinhos. É, porque a idade já não permite Não ficar em aguenta pé, mais, né? Eu, quando cara. montei o Flipper, uma coisa que eu notei, eu achei que eu fosse zerar os jogos todos. Primeira semana, comprar 2 banquetas, porque eu não aguentava ficar em pé É, pra zerar jogo, que nem quando era novo, né? não aguenta mais, cara. Não aguenta. Ali no momento você até vai. Vai na Aí- euforia. Depois da primeira semana, você não aguenta mais. Exatamente. À noite, no dia seguinte, você Não pô, aguentava que mais. dor é essa aqui? Aí você vai, pô, era o jogo. Cara, maneiríssimo. A gente tem que ir lá nesse clube. Vai ter agora... Vai ter um evento aberto agora dia 17. A gente está chamando de edição Rock and Roll. 17 de julho. 17 de julho. E além das máquinas, a gente vai ter um DJ tocando só rock. Não vai ter heavy metal, nada pesado. Coisas mais light, tipo Asia,
essas coisas mais light mesmo. Vai ser no sábado? Vai ser nesse sábado, das 15 às 19 horas. Se você comprar o ingresso antecipado, via Pix ou transferência bancária, você paga R$60. Se sobrar ingresso, que a gente está trabalhando com capacidade limitada por causa da pandemia, a gente vai ter venda no sábado por R$75. E esse ingresso dá direito a você jogar em todas as máquinas, à vontade, sem precisar de ficha. A gente tem um cantinho lá de venda de refrigerante, lanchonete, cerveja, salgadinho. Imagina o custo de energia disso daí, meu Para Deus do céu. consumir lá fora. Caraca, consome muita energia uma máquina dessa? Cara, a nossa conta de luz hoje está girando em torno de R$700. Nossa, muito barato. Mas não puxa tanto. Eu pensei que fosse o que muito. puxa muito é a air fryer. Sim. O problema é a É air fryer, não é o Pimbo, cara. Por incrível que pareça. É porque também não tem a tela enorme, né? Acho que de repente fliperamas puxem mais, né? Por ter uma TV ligada, várias TVs ligadas, não sei. A gente nunca fez esse comparativo. Eu lembro que logo lá nos primórdios alguém fez uma pergunta desse tipo e não sei se é verdade, nunca parei para olhar isso, mas a pessoa respondeu que um pinball da Taito consumia o equivalente a uma lâmpada de 60 watts. É pouco. Eu pensei que fosse mais também. Mas eu não tenho certeza, eu nunca corri atrás disso. Dá pra medir. Quando a gente for lá, te mede. É mais fácil a gente sumir com a air fryer e sumir ver pra conta vai. E a conta pra 300. Faz churrasco. Arthur? Faltou falar alguma coisa? Não, acho que foi isso tudo aí. Divulgou o evento que vai ter no sábado agora. Quem quiser, entre em contato por onde? Pelo Instagram? A gente tem perfil no Instagram, tem página no Facebook, né? Rio Pinball Clube. Rio Pinball Clube. E pode me achar também no WhatsApp. 967770067. Perfeito. Então, Se quiserem venderem máquinas, podem vender máquinas. Você está aberto à negociação. A gente compra também, dependendo do valor, a gente arremata. Se quiser doar também, pode doar. Se quiser doar, A gente já melhor conseguiu. Muitas É máquinas de mesmo? graça. Que maneiro. Tem um item legal para falar, que era a questão das expedições. Além do sobe e desce e do caminhão que eu contei, teve uma oportunidade que a gente foi... Nessa eu não estava, mas esse rapaz que me ajudou na fundação estava. As máquinas estavam dentro de um galinheiro. Mas assim, Destruído. imagina o estado. Cara, ele levou tudo. Ele levou tudo, na época, para o sítio dele, em Vassouras. Ainda tem isso, esse cara tem um game ruim no sítio em Vassouras. Levou com tudo que você imagina, com as fezes e tudo mais. E aí, com o tempo, foi limpando, desinfetando. Porque tinha máquinas... eu não sei se eu falar o título, vocês vão lembrar, mas Choque, Meteor, não tinha Cavaleiro Negro. Mas essas são contemporâneas, são máquinas raras. Então não tinha como ele deixar lá. Óbvio. Então, claro que não. E restaurou? Tá com cocô de galinha, não tem problema, eu levo. Me dá, eu levo. Restaurou muitas máquinas jogando. Caramba. Outro dia eu passando na rua, vi um gabinete de um flipper na rua, eu não parei, eu não queria jogar dentro do kart de qualquer jeito. Aí eu parei, aí eu comecei a analisar, só que tava com cupim. Tá. E já o catador de rua já tinha depredado ela inteira. Eu falei, aí já era. Mas ela tava no formato, eu queria por causa do formato do gabinete, né? Aí eu falei, vou montar, restaurar. Porque aí é mole, né? Bota nem que seja um emulador lá dentro, você tá sem a placa. Mas aí tava com cupim, já tinham depredado tudo. Eu falei, deixa pra lá. Mário, muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esclareceu muita coisa. Sim, foi um prazer. E agora eu tô bater um papo. empolgado pra jogar. Vamos lá no sábado. Vamos. Vamos? Mesmo, com certeza. Ou se quiserem numa quinta, que é mais divertido, que é a galera do clube, aí vocês vão ver como é que é a bagunça mesmo. A gente faz até São perfis diferentes. A gente faz até um take lá no dia, posta lá no Instagram pra galera ver. Show. Maneiro. Show. Obrigado, cara, por ter vindo. Eu que agradeço aí, muito cara, legal. oportunidade. Obrigado pelo presente. Presente, pô, muito maneiro, cara. Fiquei felizão mesmo. Com o tema da Cavaleiro Negro com o Pinball Clube. Muito Show bom. de bola. A gente vai colocar aí embaixo aqui todos os dados de inscrições do Pinball Clube. E quem quiser e puder ir sábado, a gente vai se ver lá, de repente, no sábado agora. Beleza? Isso aí. Muito obrigado. Você que assistiu, compartilhe o vídeo, dá aquele like, se inscreva nas mídias sociais e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.